Nós queremos nesse tempo, meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque nós vamos começar hoje uma jornada de vários domingos no capítulo 2. Os irmãos sabem do meu apreço pela exposição bíblica e nós queremos durante alguns domingos expor 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nesse ano do discipulado, nós temos sido desafiados a sermos parecidos com Jesus. Quando nós terminamos semana passada a nossa cantata de Páscoa, eu pedi aos meninos que a gente pudesse deixar aqui toda essa ornamentação, pelo menos nesse mês de abril, porque nós queremos visitar a cruz durante esses domingos do mês de abril. Palavra de Deus, o Senhor Jesus foi claro dizendo que aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos ensina que para sermos discípulos dele é necessário um preço, é necessário algo a ser feito, é necessário de cada um de nós uma renúncia. E talvez a renúncia mais desafiadora da nossa vida, porque é a renúncia do nosso próprio eu. Jesus não veio, Tião, para nos libertar apenas dos nossos pecados, mas Ele veio para nos libertar de nós mesmos. E às vezes, o que mais nos aprisiona são aquilo e circunstâncias e atitudes nossas que nós achamos que são tão preciosas e são tão boas aos nossos olhos, mas muitas vezes, Hugo, aos olhos de Jesus, estão tão distantes daquilo que Ele espera de nós. É como aquele jovem rico, que ele se achava o máximo. E aí diante de Jesus, ele começa a dizer as coisas boas que ele fazia. E ele dizia: eu obedeço os meus pais desde a minha infância. E ele começa a dizer uma série de coisas que ele achava que eram boas, e de fato era. E Jesus então vira para ele e diz: cara, tu és extraordinário. Se fosse hoje eu falasse: você é o cara, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Lembra o que a Bíblia disse? Que ele saiu triste, porque o seu coração era apegado às riquezas. Ser discípulo de Jesus é estar disposto, irmãos, a virmos à cruz todos os dias. E é por isso que hoje, a partir de hoje, nos próximos domingos, talvez a gente vai dar uma segurada em maio, que é o mês da família, e a gente volta em junho. Nós não temos pressa, nós vamos estudar a Bíblia aqui até Jesus voltar. Eu quero, junto com os irmãos, nós compreendermos, à luz de 1 Tessalonicenses capítulo 2, o que de fato Jesus espera de alguém que o segue. Eu queria que você pudesse repetir comigo esta expressão: o que se espera de alguém que segue a Jesus? Vamos mais uma vez? O que se espera de alguém que segue a Jesus? Nós somos frutos de uma geração que seguir a Jesus é quase que uma moda, principalmente com o crescimento evangélico no Brasil, com o crescimento dessa questão de espiritualidade. Então, para muita gente, assim, seguir a Jesus é moda. Só que não adianta falarmos, e há perspectivas no censo aí que a gente vai ultrapassar os 40% ou mais de percentual evangélico nessa nação, mas que percentual evangélico é esse que não traz mudança? Não adianta falarmos que somos 30%, 40%, 50% e nos deparamos, por exemplo, com níveis de circunstâncias e violência que só aumentam. Nos deparamos em morar na cidade que tem o maior número de divórcios do Brasil. As contas não fecham. Por quê? Nós deveríamos parar e refletir sobre isso, porque nós estamos começando, ou já vivemos há um bom tempo no Brasil, aquilo que é um dos piores males que a igreja pode enfrentar. Sabe o que é, irmã Benildes? O nominalismo. O nominalismo é termos nome de cristão, é parecermos como cristão, sermos até contados pelo IBGE como cristãos, mas sem ter uma experiência genuína de conversão com Jesus. E é sobre isso que, à luz de 1 Tessalonicenses capítulo 2,
Eu quero partilhar com os irmãos. Esse tempo ali na Nicarágua, no mês passado, me abençoou de muitas formas. E uma das coisas que me levou a refletir foi verdadeiramente o que é ser cristão num contexto de pressão, num contexto de hostilidade, num contexto em que defender a fé é bem diferente do que nós estamos. E quando nós estávamos ali durante esses dias, estava eu e pastor Diogo, e os irmãos que estão há mais tempo aqui na igreja sabem da minha amizade com o Diogo. Nós trabalhamos muito, há 12 anos juntos. E Diogo, para mim, hoje é um dos melhores escritores que a gente tem. Inclusive o seu livro Relacionamento Discipulador, a gente estuda aqui no curso de teologia. Já estudamos parte dele aqui na igreja. E Diogo ministrou uma série ali muito extraordinária sobre esse tema. E eu já vinha orando por isso, e Deus foi usando a vida dele para falar ao meu coração com aquilo que eu já estava mexendo. E eu saí dali convicto que a gente deveria então, nos próximos domingos, parar em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Mas antes da gente entrar no capítulo 2, para nós não corrermos o risco de usarmos apenas o texto fora do contexto e para pretexto, que não é o nosso caso, é importante a gente entender o que está acontecendo. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, é uma experiência muito linda que Paulo está vivenciando e escrevendo. A primeira carta aos Tessalonicenses, para a maioria dos teólogos, ou por unanimidade, é a primeira carta escrita no Novo Testamento. Nós vamos mergulhar nas próximas semanas na primeira carta que foi escrita. É interessante que até mesmo nós vamos notar a Paulo escrevendo de maneira muito especial esta carta, porque a experiência de Paulo com os irmãos na Tessalônica foi uma experiência muito rápida. Depois você pode ler Atos capítulo 17, Paulo estava na segunda viagem missionária, e ele chega na Tessalônica. Ele tinha acabado de passar aquele episódio terrível lá em Filipos, que ele foi preso, lembra? E ele e Silas à meia-noite estavam louvando na prisão, e o anjo veio, acontece o terremoto, eles são livres da prisão, e depois eles seguem a viagem. E quando eles chegam em Tessalônica, e era costume de Paulo ir às sinagogas para ensinar e discutir a lei, e assim aproveitar a oportunidade para ensinar sobre Jesus. E diz que durante 3 semanas apenas, Paulo fica em Tessalônica. Atos 17. E ali durante 3 semanas ele prega. E alguns daqueles que ali estavam se convertem. Tessalônica, irmãos, era uma cidade da Macedônia. E é interessante que a passagem de Paulo ali é também uma compreensão daquela chamada lá de trás, da experiência que ele teve do macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo está agora atendendo uma vocação. Paulo está indo, plantando igrejas. E Paulo prega, fica ali por 3 semanas. E a igreja é estabelecida, só que ele tem que ir embora. Depois ele é ansioso para saber como os irmãos estavam, e a própria carta fala sobre isso. Ele manda o jovem pastor Timóteo saber como ele estava. E é muito provável que quando ele escreve esta carta, ele estava lá em Corinto. E ele escreve então para a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque Timóteo tinha estado com os irmãos, e ele volta. E ele dá um relatório a Paulo, ele está com Paulo, e ele passa a saber, não só através de Timóteo, mas de diversos irmãos, o que estava acontecendo ali. E ele escreve para quê? Diferente de hoje, que ele não tinha o Zoom, que ele não tinha as ferramentas que nós temos, a comunicação dele era por cartas. Então ele escreve para encorajar, irmão Décio, aqueles irmãos para permanecerem firmes na fé. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. E estava acontecendo algumas coisas na igreja. E depois, se você quiser, leia esta semana a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que você vai enxergar muitas coisas que estavam acontecendo. Sabe o que estava acontecendo ali? Os irmãos começaram a ter resistência ao próprio apóstolo Paulo depois que ele foi embora. Havia uma resistência por parte de alguns aos apóstolos. Alguns estavam acusando os apóstolos de gananciosos, de ditadores. E Paulo, então, se você ler depois, você vai notar que ele defende o seu apostolado, mostrando quem o tinha enviado ali.
Só que uma ênfase interessante na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e depois na segunda vai ser mais claro ainda, é acerca da volta de Cristo. É uma das cartas que mais falam da volta de Cristo. Por quê? Os irmãos de Tessalônica tinham uma compreensão da volta iminente de Jesus. Então, naquela expectativa que Jesus ia voltar logo, a turma parou de trabalhar. A turma desde assim, já que Jesus vai voltar, nós vamos sentar aqui agora, e é o seguinte: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não vamos trabalhar mais não. Eles estavam tendo uma compreensão equivocada. Por mais que Jesus, e a promessa é essa, nós aguardamos, eles tiveram uma compreensão equivocada, e Paulo está escrevendo a eles, esclarecendo todas estas coisas. E tinha um outro sentimento. Qual era a outra dúvida e questionamento acerca da volta de Jesus? Tinha uns irmãos que diziam o seguinte: Jesus vai voltar, mas quem for encontrado vivo vai ter uma graça diferente dos que já morreram. Tinha-se uma compreensão equivocada da parte de alguns, que aqueles que já morrido em Cristo seriam quase que de segunda linha diante da volta iminente de Jesus. Então Paulo esclarece. E é tão interessante que lá na segunda carta ele vai dizer que os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro e receberão um novo corpo, e nós vamos encontrar com ele na glória. Aí as coisas começam a fazer sentido. Por quê? Porque esse grupo tinha essa perspectiva equivocada. Também tinha divisão, uma tendência à imoralidade, uma cidade grande. Diz que Tessalônica, e eu fiquei pensando, quando Paulo esteve ali, ela tinha aproximadamente 200.000 pessoas. Pode imaginar o tamanho dessa cidade? Depois que Samambaia foi separada de Água Quente, a sua população, e assim, todo esse ajuste agora do censo, diz que nós temos 220.000 pessoas pelo censo. Era uma cidade quase do tamanho de Samambaia, mas nos dias de Jesus, imagina isso. Imagine o tamanho dessa cidade, imagina o que estava acontecendo ali, Neto. E aí tinha uma coisa terrível, a gente termina aqui para a gente entrar no texto. Diante desse contexto, tinha uns irmãos que eles tinham sido muito influenciados pela cultura grega. E dentro da cultura grega, tinha um conceito de democracia tão forte, que eles tinham dificuldade com a autoridade dentro da igreja. Eles tinham dificuldade em reconhecer que Paulo tinha sido colocado como pastor sobre eles. Eles tinham dificuldade de entender isso, porque o conceito democrático estava colocando em risco até mesmo a autoridade da palavra de Deus. É nesse contexto, então, diante disso, que Paulo agora pega o pergaminho, começa a escrever, acompanhado de Silvano, ou seja, Silas. Não sei se a sua versão está como Silas ou Silvano, e de Timóteo. E ele começa a escrever a esses irmãos uma carta de encorajamento. E aí eu quero que, se você não abriu, abra ou acione o aplicativo, porque você vai notar aí que quando ele escreve, ele já começa saudando no capítulo 1. Irmãos, nós precisamos acompanhar. Eu queria que você acompanhasse as escrituras. E no versículo 2 do capítulo 1, ele agradece pela vida daqueles irmãos. No versículo 3, ele lembra do que tinha acontecido. E aí ele vai chegar no versículo 5 do primeiro capítulo e vai dizer: olha, o evangelho não chegou aí apenas em palavras, mas chegou em obras, chegou em poder. O poder de Deus, vidas foram transformadas. E Paulo vem decorrendo e depois fala do modelo que eles se tornaram. E ele termina o capítulo 1 fazendo esta saudação, mas ele começa o capítulo 2. O segundo capítulo de Tessalonicenses é onde nós iremos semana a semana compreender como nós devemos viver como um discípulo de Jesus. Esse é o capítulo mais discipular da Bíblia. Ele tem pelo menos, facilmente notada, 16 ou 17 características de um discípulo de Jesus mencionadas por Paulo aí.
E nós vamos decorrer ele com calma, mastigando domingo a domingo, para a gente mergulhar e tentar juntos compreender biblicamente, não o que o pastor Fabrício pensa, não o que a Igreja Batista pensa, não o que A ou B, mas o que a Bíblia espera para cada um de nós, Bruno. E é por isso que eu convido você no capítulo 2, lermos os versículos 1, 2 e 3, que é onde nós vamos parar nessa noite. Diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos a ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou intenções impuras, e nem se baseia no engano. Vou repetir novamente a leitura do 1, do 2 e do 3. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos a ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação, ou seja, o nosso ensino, a nossa palavra de encorajamento, não procedia do erro ou de intenções impuras, e nem se baseia em engano. Quais princípios nós podemos olhar para esse texto? E à luz do que nós vimos, Paulo escrevendo para encorajar a igreja, Paulo escrevendo para animar os irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto hoje? Quando nós olhamos para a segunda-feira, o que se espera de alguém que segue a Jesus à luz do que Paulo está dizendo? Eu queria junto com os irmãos nós lermos o versículo primeiro. Pode ler na sua versão que você tem aí, mas é em voz alta. Vamos juntos? Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. O primeiro princípio que nós aprendemos com Paulo nesse texto é o princípio da intencionalidade. Paulo não chegou ali por um acaso. Paulo não foi ali sem saber para onde ele estava indo. Paulo não chegou ali porque a rota foi desviada. Paulo está nos ensinando que ele chegou ali com um propósito, uma missão clara, a razão dele estar ali. E aqui já começa a nos ensinar um princípio muito importante. Nós precisamos viver o nosso propósito de vida, aquilo para que Deus nos criou, e nós fomos criados para a sua glória. É para isso que nós fomos criados, e nós fomos criados para anunciar as grandezas de Deus. Esse é o nosso chamado, a nossa vocação. E aí Paulo está dizendo que o que se espera de alguém que segue a Jesus é que tenha essa mesma consciência dele. Aonde eu estou, eu sei porque eu estou aqui e o que eu vim fazer aqui. Talvez um dos grandes desafios nossos, irmãos, que nós somos uma geração que nós estamos perdidos acerca do que é a vida, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E é um ditado muito conhecido e que é uma verdade: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O que Paulo está dizendo é que ele intencionalmente sabia o que ele estava fazendo ali. Ele não tinha distrações, ele não era tomado o seu tempo, ele não deixava se levar pelas coisas desse tempo, ele sabia o porquê. E ele já começa o capítulo 2 dizendo: irmãos, vocês sabem muito bem por que nós chegamos aqui, e essa chegada não foi em vão. Você já parou para pensar onde Deus te colocou? Você já parou para pensar aonde Deus te levou? Você já parou para pensar que tudo que Deus está fazendo na sua vida, Ele é soberano e Senhor, e Ele te colocou num lugar para que intencionalmente você seja instrumento dEle aonde você está? Paulo tinha essa consciência de quem ele era,
de onde ele estava e o que ele deveria fazer. Aí eu te pergunto, você tem consciência de quem você é? Você tem consciência de onde você está? E você tem consciência do que Jesus te mandou fazer? Nós somos uma geração, irmãos, que servir a Jesus muitas vezes é levantar a mão, fechar os olhos, apagar a luz, e aí pegar um worship assim, pintar a parede de preto, num culto extremamente egoísta. E aí você vai entender por que a gente não apaga a luz aqui na igreja. Não é porque a gente não quer aderir à moda, não. Porque culto é coletividade. Quando você apaga a luz, você adora sozinho, você não vê quem está do seu lado. Culto é quando a gente de maneira coletiva adora juntos. Lá na sua casa, sozinho, você apaga a sua luz, faz o que você quiser, é na sua individualidade. Mas culto não é coletividade. E na coletividade, nós precisamos entender que nós estamos aqui com um objetivo, com uma missão. Mas o que acontece conosco? Nós somos uma geração que nós estamos na igreja, que a gente volta para casa, vai e vem, até diz para o censo que a gente é evangélico. Mas qual é o seu propósito de vida? É por isso que Paulo está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei porque eu vim aqui, eu tenho consciência da minha chegada no meio de vocês. Você tem consciência do que Deus te colocou, aonde Deus te colocou? Você tem consciência daquele emprego que Deus te deu, por que você está lá? Você tem consciência da vizinhança que você tem? Você tem consciência de onde o Senhor te levou? Você consegue entender? Paulo sabia quem ele era, Paulo sabia onde ele estava, e Paulo sabia o que ele deveria fazer. Às vezes nós temos crises de identidade terríveis, nós não sabemos quem nós somos. Tem hora que a gente serve a Jesus como se nós fôssemos o último discípulo de todos os momentos, e aquele momento fosse a última instância da nossa vida, e parece que 5 minutos depois nós abrimos mão de tudo aquilo que a gente cantou 5 minutos antes. Às vezes nos falta constância, às vezes nos falta perseverança, e às vezes a nossa vida cristã está mais ou menos igual um eletrocardiograma. Quando ela deveria ser assim, uma crescente. Claro, nós teremos adversidades, mas o grande problema é que às vezes nós vivemos muito mais altos e baixos do que uma constância. Por quê? Porque nós temos dificuldades de saber quem nós somos, nós temos dificuldades de saber onde nós estamos, e nós temos dificuldade de saber o para que fomos colocados ali. A pedagogia dá um outro nome para o que eu vou dizer. Eu tenho um professor americano que ele usa a expressão o fator compreendido. Quando eu compreendo a razão de quem eu sou, de onde eu estou e o que eu devo fazer, eu prossigo e sigo em paz. Mas quando eu tenho dificuldade de saber quem eu sou, aonde eu estou e o que fui chamado para fazer, eu começo a viver como um carrinho de bate-bate no parque. Lucas, você já andou num carrinho de bate-bate? Tem coisa mais emocionante do que um carrinho de bate-bate? Cara, aquilo é extraordinário. Você entra nele, as luzes começam a piscar, o som alto começa a bater, e você vai, e você vem, você vai de lá, volta para cá, e aí você passa, você fica chateado quando a buzina toca com 3 minutos, não é assim, Igor? Só que detalhe, você rodou, e não foi para lugar nenhum. Às vezes a nossa vida está assim, a gente roda, vai, vem, é fumaça, é luz, vai para um lado, para o outro, e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque nos falta o que Paulo está dizendo, a intencionalidade de saber quem eu sou, aonde eu estou e para que eu fui chamado. Eu fui chamado como discípulo de Jesus para viver a glória de Deus, para anunciar o seu nome às nações e para honrá-lo aonde ele me colocou. Como discípulo de Jesus, eu preciso ser intencional. Essa é a primeira verdade que a gente aprende. Agora, no versículo 2 tem mais uma verdade. Olha que interessante, o que diz o versículo 2? Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho em meio
há muita facilidade, não é assim que está aí? A sombra e água fresca, à custa de saúde perfeita e carro zero, é assim que está aí? Mas é assim que muito tem se pregado nesse tempo, que servir a Jesus é uma vida onde vai ser tudo perfeito, onde você vai ter um carro zero, a sua conta bancária vai ser cheia, você vai ter saúde perfeita, e se isso não estiver acontecendo, você está em pecado. Irmãos, essa teologia é uma desgraça. Isso é um dos piores erros que corrói a nosso tempo e a nossa geração. Sabe por quê? Porque ela não é bíblica. E quando ela cai nos ouvidos de um terceiro mundo, que passa por crises sociais, que passa por desafios, nós queremos abraçá-las. E aí vem aquela expressão: pare de sofrer. E a gente quer isso como se fosse uma verdade, mas não é isso que a Bíblia ensina. Aqui Paulo está dizendo um segundo princípio, que nós precisamos, como discípulos de Jesus, segui-lo com coragem, com ânimo, diante das batalhas. Nós vamos enfrentar oposição. Paulo chega em Tessalônica dizendo o seguinte: Gabriel, olha, pelo contrário, é o seguinte, nós fomos maltratados e insultados em Filipos. Lembra o que aconteceu em Filipos? Paulo chega com Silas, tinha uma mulher endemoniada, Paulo ora por ela, só que detalhe, ela tinha um dono, porque ela adivinhava, ela vivia de adivinhação, era possessa pelo espírito maligno de adivinhação. Paulo ora por ela e ela é livre. O dono se sente que teve um prejuízo no negócio, porque agora a mulher é livre em Cristo Jesus, começa um alvoroço. Sem perguntar quem era Paulo, porque era um cidadão romano, dão uma coça boa de varada nele e joga ele no cárcere. E o cárcere era um lugar fétido, era um lugar sujo, era um subterrâneo terrível. E à meia-noite ali, quando a coisa estava pegando, imagine Paulo amarrado no tronco, o tronco era os pés. E ali Paulo, nessa condição, ele começa a adorar a Deus com Paulo e Silas, e os dois começam a adorar ao Senhor, e enquanto eles adoram o Senhor, Deus manda o escape. Mas tem uma coisa, eles passaram pela prisão. Às vezes nós queremos um evangelho, nós queremos servir a Deus, sem de fato passar por aquilo que nós vamos passar. Aí eu queria que você marcasse alguns textos na sua Bíblia agora. Quer ver um exemplo? João 16:33. Todo crente tinha que marcar esse texto, para quando ouvir essas mensagens malucas que tem por aí, que diz: olha, Gabriel, vai ser tudo sombra e água fresca esse negócio de servir a Jesus. Aí Jesus vem e diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já começa dizendo assim, Everson. Ele já começa dizendo: olha, vocês vão passar por aflições. Aí a gente volta mais um pouquinho, Mateus 5, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai dizer assim: bem-aventurados sois quando vocês foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão por minha causa o insultarem, perseguirem e o levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ele está dizendo que nós iríamos passar por isso. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: todo aquele que quer viver piedosamente o evangelho vai ser perseguido, vai passar luta. Lucas 21, Jesus vai dizer: mas antes disso lançarão a mão sobre vós, vos perseguirão, entregarão às sinagogas e às prisões. Aí em João 15, Jesus vai ser claro em dizer: se o mundo vos odeia, lembre de uma coisa, lembre-se que antes ele odiou a mim. Que evangelho é esse que você quer, que só tem facilidades? Que evangelho é esse que Jesus diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, o filho do homem é como ovelha no meio de lobos? Olha que comparação amigável, ovelha no meio de lobos. É isso que Jesus disse, e eu não estou aqui para celebrar o sofrimento, não é isso.
Eu não estou aqui para dizer que é o auto-martírio, é o auto-flagelo. Não, não é isso. O que eu estou aqui para dizer é que nós precisamos entender que quando você se posiciona na sua casa, quando você se posiciona na sua família, quando você se posiciona no seu trabalho para fazer o que é certo, aguenta firme, meu amigo, que o diabo vai se levantar, mas maior é o que está com você. Ele vai se levantar. Você quer ver alguém te odiar? Fale a verdade. Você quer ver alguém detestar você? Não aceite coisas erradas. Você quer ver alguém não gostar de você? É o celular com pornografia passar e dizer assim: cara, eu não quero isso não, eu sou casado. Aqui, irmãos, eu estou falando de coisa do dia a dia. Você quer arrumar um problema? Diz que você não vai entrar na jogada. Diz que você não vai levar o material para casa e vender mais barato. Quando você faz isso, você se posiciona. E quando você se posiciona, aguenta tranco. Tenha coragem diante da batalha. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu fui insultado em Filipe. Eu passei por momentos desafiadores lá. Mas tenha confiança em Deus. Sabe por quê? O Evangelho de Deus está conosco. Nós estamos no meio de muita luta, mas nós não estamos sozinhos. Eu vou parar por aqui hoje, irmãos, eu vou ficar só nos dois. Aí você diz assim: pastor, como eu vou ter coragem? Como eu vou ter uma vida corajosa? Como eu vou prevalecer, Rafael? Porque a pergunta agora é prática. Como eu vou sair daqui hoje e amanhã, quando eu chegar, hoje à noite ainda, diante da adversidade, Esther, eu tenho que ter uma resposta. Só tem um jeito de permanecer de pé. E Jesus foi claro, Mateus capítulo 7, quando ele termina o sermão do monte, ele diz assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Jesus disse que só vai resistir à tempestade, à pressão, o desafio, porque é interessante que no final do capítulo 7, ele diz que tanto quem construiu sobre a rocha, quem construiu sobre a areia, a tempestade vem para todo mundo, o sofrimento vem para todo mundo, a adversidade todo mundo enfrenta, mas aquele que serve a Deus ainda tem uma adversidade maior, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, é contra os principados e potestades. E aí você se posiciona. E aí quando você se posiciona, o diabo se levanta para desanimar você, para arrebentar a sua casa, para tentar mexer com seus filhos. E aí aquilo que você tinha, o desejo de servir a Deus, aí você diz assim: meu Deus, eu vou largar esse negócio. Mas ele está dizendo agora para a gente aqui, como é que a gente vai permanecer de pé? Ouvindo e praticando a palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu tenho vida devocional, quando eu estou na presença de Deus, quando eu oro, quando eu tenho intimidade com Deus, não importa o que aconteça, eu estarei de pé, não pela minha força, mas porque Deus está comigo. Você sabe o que mantém um crente de pé? Já disse isso para os irmãos, é boi. E vou repetir mais uma vez, se você é novo aqui na igreja, o pastor fala muito disso aqui. Boi é que mantém crente de pé. Você está pensando no caldo e na vaca atolada, né? Não é isso não. Boi, irmão Décio, é Bíblia, oração e igreja. O que mantém a gente de pé, irmãos, pode vir, meninos, é a gente derramar na palavra de Deus. E aí eu pergunto a você, o que você leu essa semana da Bíblia? Irmãos, nós precisamos resgatar a cultura de ler a Bíblia. Nós temos uma geração de crente que não conhece nem os livros da Bíblia. Tem embaixador aqui na igreja, irmãos, que se pegar um dos nossos adultos aqui, dá aula. Nós vamos passar vergonha como pais. E aí eu te pergunto, o que os nossos filhos estão nos vendo? Eles estão nos vendo ler a palavra, eles estão nos vendo orar, eles estão nos vendo ir ao templo adorar ao Senhor, ou nós somos os primeiros que sabotamos a eles mesmos? Quer permanecer de pé essa semana? Quer permanecer diante da luta? Quer permanecer diante do pecado? Quer permanecer firme quando o mundo está caindo? Leitura da palavra de Deus, coma a Bíblia, pratique a Bíblia, viva a palavra, ore, busque ao Senhor, tenha tempo com Deus. Agora tem uma coisa, não afasta da igreja não, meu irmão.
Não afasta do seu pequeno grupo, não. Porque a primeira coisa que o Satambira faz com a gente, sabe o que é? É dizer para você assim: você está indo lá para quê? Você vai lá e parece que as coisas não dão certo. Aí você diz: eu vou ficar em casa. Você fica um domingo, fica 2, fica 3, daqui a pouco você não volta nunca mais. E o seu coração está o quê? Frio, longe de Deus. E aí tem uma coisa muito simples. Eu tenho ficado apaixonado, e eu vou terminar, irmã Suzana. Quanto mais eu estudo ovelha e pastor, duas coisas acontecem comigo. Mais eu fico apaixonado pelo pastoreio, mais eu entendo o que eu preciso fazer, e mais eu entendo o que sou eu também como ovelha. Irmãos, não tinha outro bichinho para Jesus comparar, não. Tinha que ser ovelha. E é por isso que ele nos comparou a 2 bichinhos. De maneira positiva, ele nos comparou ao quê? A ovelhas. E quando nós somos desobedientes, ele nos comparou ao quê? A bode. Ô bicho danado, que não quieta, e corre para lá, chuta, briga. Bode é assim, mas ovelha não. Ovelha é um bicho simples, sensível, amável, mas muitas vezes é teimosa. Pensa num bichinho teimoso. E uma das teimas da ovelha, sabe qual é? De vez em quando ela quer andar sozinha. E ela desgarra do bando, e ela desgarra do rebanho, e ela, vai-se embora. Aí quando ela começa a andar sozinha, sabe o que ela se torna? Uma presa fácil. Ovelha que anda sozinha se torna presa fácil. Sabe por quê? Existe uma segurança no rebanho quando está todo mundo juntos. E tem outra coisa. Ali sobre o rebanho tem o quê? Um pastor, que é o Senhor Jesus que está sobre nós. Quer permanecer firme? Hoje nós começamos uma jornada que nós não vamos ter pressa não, irmãos. Nós vamos mastigar esse capítulo assim, versículo por versículo. Nós vamos mastigar a palavra. Porque dia que lá na frente, daqui a 10 anos, quando falar assim, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, você vai lembrar desse texto. Irmãos, eu lembro de coisa que eu estudei na minha infância, porque eu aprendi a estudar a Bíblia. A gente precisa estudar a palavra, sabe por quê, irmãos? Eu posso vir aqui com um monte de conceito de coach. Irmãos, até por causa da minha profissão, eu sei de muita coisa sobre isso. Eu poderia trazer aqui uma série de palavras motivacionais para os irmãos. Mas sabe quanto elas iam durar, meu irmão? No máximo até a porta. Só isso. Elas seriam boas, mas elas vão durar até a porta, porque elas são as palavras do Fabrício. Não há vida nas palavras do Fabrício, mas a palavra de Deus, nela há vida. E quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, eu quero te convidar a ficar de pé, ela mexe no nosso coração. Quando os discípulos iam para Emaús ouvindo o Evangelho, Jesus contava para ele a palavra, o coração deles ardia. E o que nós estamos precisando, irmãos, é de Bíblia. O que nós estamos precisando é de palavra, porque é isso que vai nos sustentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ah, irmãos, quando criança a gente cantava, como é bom ser um crente, como é bom. Quem cantou isso aqui? Os mais antigos da cabeça branca lembra? Como é bom ser um crente, como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E nessa época a gente ainda cantava domingo inteiro. Isso é tão velho assim, só o pastor sabe, misericórdia. Esse é antigo. Como é bom. Ah, tem muita gente que sabe e não quer falar para entregar. Estou sabendo. Como é bom, irmã Benildes, amém. Só que às vezes nós somos crentes quando? Domingo, de 5 às 8. Aí eu até pego a Bíblia. Mas e amanhã? Meu irmão, você precisa abrir a Bíblia amanhã. Meu irmão, terça-feira você tem que abrir a Bíblia. Aí você diz assim, essa semana eu vou ler o Novo Testamento inteiro. Irmão, nem tanto céu, nem tanto mar. Vai devagar, leia um capítulo por dia. Em vez de você comer tudo de uma vez, se você ler um capítulo por dia, o resto da sua vida, você vai viver uma vida extraordinária com Jesus. Você pode ler o livro inteiro, não tem problema. Mas às vezes a gente sai de um domingo igual esse assim, essa semana eu vou ler então. Aí você só lê 2 dias, lê tudo 2 dias, mas depois não lê mais. Aí você faz assim, ó, vou orar essa semana 5 horas, vou jejuar a semana inteira. Jejua, irmão, mas jejua a semana que vem também.
Jejua na outra também. Lê na outra também. Vai ao PGM essa semana, vai ao pequeno grupo essa semana, mas vai na outra também. Sabe por quê? Nós precisamos ser firmes e constantes. O que se espera de alguém que segue a Jesus? Que ele seja intencional, que ele tenha intencionalidade, ele saiba quem é, ele saiba onde ele está e para que Deus o colocou ali. E que ele tenha coragem e ânimo diante das batalhas. E a gente só vai ter coragem e ânimo diante das batalhas quando a gente tiver experiências diárias com Deus, na palavra. Boi, guarda aí, essa semana, boi a semana inteira. Boi a semana inteira. Bíblia, oração e igreja. É isso que fortalece a nossa vida. Vamos adorar ao Senhor.